Olá, crochê lovers! Tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, eu sou a Leti e sejam muito bem-vindos. Vim apresentar aqui agora a fofurinha que iremos fazer hoje. Essa anjinha aqui em amigurumi. Essa fofurinha ficou com 17 centímetros, feita no fio amigurumi e com agulha de 2 milímetros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu utilizei, as cores, tá bom? Para você fazer, se você quiser fazer assim, com essas mesmas cores, mas você pode utilizar a cor que você preferir e o fio também. Lembrando que dependendo do fio que você utilizar, vai influenciar aqui também no tamanho da peça. Ela ficou assim, ó, fiz com 2 coquezinhos, dei preferência de fazer com cabelo curtinho para as asas ficar à mostra, desse jeitinho, porque quando a gente coloca muitos fios aqui, pode cobrir as asinhas, né? Ela ficou com esse vestidinho assim, com esses 2 babadinhos. A cor da roupinha, resolvi fazer ela assim no branquinho, que é a cor clássica, mas a cor você pode fazer da qual preferir. Eu sei que ela vai ficar linda de rosinha, de amarelinha, de lilás, de azul. Eu sei que todas as cores ela vai ficar uma fofura. Então, a cor, se você quiser, você pode diversificar aí. Eu deixei ela assim, com os bracinhos soltos, mas se você quiser, você pode prender aqui, colar ou costurar e colocar até um tercinho aqui, se você quiser fazer personalizadozinho assim, com detalhe a mais. Então, eu vou só mostrar um exemplo aqui, porque eu não colei, ó. Posso colar ela aqui ou costurar e colocar assim o tercinho antes, né? E depois eu fazer a costura, só que aí fica fixo, né? Depois a gente não consegue tirar mais. E aí, ela fica com um detalhezinho assim do tercinho aqui na mão, ó. Que também fica bem bonitinho e dá um charme especial. Se você quiser também, a cabecinha, ela, antes de você costurar ela no corpinho, você pode colocar esse tercinho aqui pra ficar pendurado aqui, tá? Mas normalmente as anjinhas assim tem um tercinho na mão, então ficaria também uma fofurinha você fazer assim, dessa forma, tá? Aqui você pode personalizar do jeito que você quiser, você pode pôr lacinhos, se você quiser você pode fazer uma barrinha aqui de outra cor, fazer as asinhas também de uma outra cor, se você for fazer o vestidinho, por exemplo, rosa, você faz as asinhas em branco, então a diversificação das cores aí é por sua conta. Então já me diz aí, está gostando dessa fofurinha aqui que a gente vai fazer hoje? Então, se já está gostando, deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve se não for inscrito, porque eu sei que muita gente chega aqui no canal ainda não é inscrito, tá conhecendo pela primeira vez. Então, já se inscreve para você ter acesso aos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? E também, se você é nova por aqui, já dá uma conferida aqui nos vídeos que a gente tem no canal. Tem cada fofurinha que eu sei que você vai amar. Então é isso, e já vamos para a aula aqui de hoje. Vamos iniciar agora aqui a cabecinha da nossa anjinha. Vamos iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar o anel. Agora vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no total. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho e vou fazer o primeiro aumento. Segundo aqui, já prendendo este fio aqui junto. Então, segundo aumento. Terceiro. Quarto. Quinto, sexto aumento. Então, no total aqui dessa carreira número 2, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento,
Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 4. Vou fazer aqui minha marcação. Na carreira número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos no total. Então, aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos, vamos fazer agora a carreira número 5, onde iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos, vamos agora para a carreira número 6, onde vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 7, onde eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 12 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 42 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação. Vou fazer aqui da minha carreira 8 até a 12 e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 8 até a 12 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 13, vou fazer aqui minha marcação. Vamos iniciar a carreira número 13 com 9 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui mais 4 vezes, né, para fazer o total de 6, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui os 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e para finalizar aqui a carreira, nós vamos fazer mais 9 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no total aqui dessa carreira, nós ficamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 14 até a 16, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 48 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação. Vou fazer aqui das carreiras 14 até a 16 de pontos baixos. E assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui da carreira 14 até 16, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos já aproveitar agora e colocar os olhinhos. Os olhinhos, nós vamos colocar entre as carreiras 12 e 13. Então, vou pegar um alfinete aqui e vamos fazer a marcação. Vamos aproveitar e deixar agora essa parte que a gente está fazendo lá para trás. E vamos colocar o olho aqui nessa parte. Então, vamos contar aqui. Carreiras 12 e 13, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, entre as 12 e 13, com 7 pontos baixos entre eles. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
estão aqui. Então, eu deixo essa parte de trás aqui, para deixar um pouquinho centralizado esses olhinhos aqui, tá? Não que isso vai influenciar muito, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de onde fazer aí os olhinhos. Agora que eu marquei com alfinete, eu já posso colocar os olhinhos no lugar certinho. Estou utilizando aqui olhinhos de 9 milímetros, tá? Você pode utilizar aí do tamanho que você preferir. Se você quiser maior, tá? Pode fazer. Colocar aqui certinho. Deixa eu guardar esses alfinetes. Sempre confere se tá na carreirinha igual, tá? Vamos colocar aqui as travinhas de segurança. Eu aperto bem para ficar bem encaixadinho. Então, eu encaixei bem aqui. Eu tenho até a pecinha aqui de fechar os olhinhos, mas acabei de apertar e acabei não trazendo aqui. Mas eu aperto bem para não ficar aqui muito folgado, né? Agora, se você quiser, você pode queimar aqui a pontinha, como eu sempre faço aqui. Eu queimo essas pontinhas. Já queimei aqui os dois lados, agora vamos continuar aqui. Vamos fazer agora a carreira número 17. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 17 com 42 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 18, onde faremos 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 18 com 36 pontos baixos. Agora vamos para a carreira 19, onde faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Fiz aqui a carreira 19 com 30 pontos baixos. Antes de continuarmos agora, vamos encher aqui um pouquinho a peça, a parte aqui do fundo, para facilitar depois. Vou encher aqui um pouquinho essa parte do fundo da cabeça para não ficar mais chato depois. Porque a gente só tem 2 carreirinhas agora para fazer a finalização aqui da cabecinha. Então, coloco bem aqui abaixo dos olhos, tá? Depois a gente enche mais, é só um pouquinho mesmo, enchi até a metade, na verdade. Vamos continuar agora na carreira número 20. Vou fazer aqui minha marcação. E nessa carreirinha eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 20 com 24 pontos baixos. Agora vamos fazer a última carreirinha aqui da cabeça, que é a carreira 21, onde faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer
2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 21 com 18 pontos baixos. Agora eu vou cortar aqui o fio. Vou cortar bem pequenininho mesmo, só para fazer o acabamento aqui da cabecinha, porque nós vamos utilizar o fiozinho lá do corpo para depois costurar aqui na cabecinha da nossa bonequinha. Então, eu vou pegar e já vou fazer o acabamento aqui. Vou pegar aqui a agulha. Vamos fazer aqui o acabamento. Pulando aqui o próximo ponto e no seguinte a gente insere aqui a agulha. Volta aqui no ponto seguinte, onde o fio está saindo. Eu puxo para deixar aqui o mais certinho possível. Venho aqui, saio aqui fora. Vou dar um nozinho só para prender melhor aqui este fio e volto com ele lá dentro de novo. Saio em qualquer outro lugar aqui e corto o excesso. Agora eu vou fazer um enchimento aqui total da peça para deixar a cabeça bem redondinha e bonitinha. Então, vou encher aqui com bastante calma. Vou pegar aqui uma tesoura ou o que você tiver aí que você encher e vou encher bem aqui nessa lateral para deixar a cabecinha no formatinho bem bonitinho, tá? Vou fazer aqui o enchimento da cabecinha e já retorno. Fiz o enchimento aqui da peça, ó, deixei toda cheinha, passei a mão para ver se tá toda a parte preenchida, tá? Essa bonequinha, eu não vou fazer ela com estrutura, não vou colocar bastão de cola quente, nenhum arame. Mas, se você optar em colocar, você vai ter que deixar um espacinho aqui no meio para isso, tá bom? Então, você ou abre com o dedo ou vai preenchendo só em volta, deixando aqui o espacinho pro tubinho de sustentação. Como eu não vou colocar, eu enchi ela bem até aqui, todos os espaços, tá? Então, a cabecinha aqui da nossa anjinha está finalizada. Vamos fazer agora aqui os bracinhos da nossa anjinha. Eu já fiz um, agora vamos fazer o outro. Para os bracinhos, eu vou fazer um anel mágico e fazer 8 pontos baixos aqui dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar aqui o fio para fechar. Agora, nós vamos fazer da carreira 2 até a 10, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 8 pontos baixos. Então, você faz aí sua marcação, tá? E aqui a gente só vai fazer pontos baixos aqui em cada pontinho aqui de base. Uma peça pequenininha, então a gente vai dando volta, já pode até prender este fio aqui inicial junto, tá? Aí, como a peça é pequenininha, ela começa a querer virar, a gente desvira ela aqui para ficar do lado certo. E continuamos aqui fazendo as carreirinhas. Então, vou fazer aqui da minha carreira 2 até a 10 e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 2 até a 10, o bracinho vai ser só isso daqui. Agora, eu vou encher um pouquinho até a metade, mais ou menos. Então, como é uma peça pequenininha, eu uso uma pontinha assim para ajudar. Para não esticar muito a peça. E vou fazer até a metade. Fiz até aqui mais ou menos. Agora, eu vou fechar aqui a peça. Para facilitar depois na hora de costurar lá no corpinho. Então, eu vou unir aqui e vou unir com 3 pontos baixos. Então, vou vir aqui no primeiro pontinho, daqui desse lado e aqui deste outro lado. Peraí que soltou.
E vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo aqui desse lado e do outro lado, mais um ponto baixo. E o último aqui deste lado e do outro, mais um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio, deixando um pouquinho para fazer a costura no corpinho. E os bracinhos aqui da nossa bonequinha, da nossa anjinha, está finalizada. Vamos fazer agora aqui a perninha da nossa bonequinha. Eu já fiz uma, já arrematei aqui bonitinho. Agora, nós vamos fazer a outra para unir nessa daqui. Então, a perninha eu inicio com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar este anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde faremos 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no total. Então, eu já venho aqui no primeiro pontinho, faço o meu primeiro aumento. Já vou prendendo este fio junto aqui nos próximos. Então, segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto. Quinto. Sexto aumento. Então, aqui no total dessa carreira número 2, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer um ponto baixo, um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Então, você faz aí sua marcação, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar a carreira 4 e 5 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 18 pontos baixos. Então, eu faço aqui minha marcação e vou fazer essas duas carreirinhas, a 4 a 5, apenas de ponto baixo aqui. Vou fazer e já retorno. Fiz aqui a carreira 4 e 5 apenas de pontos baixos, ficando em cada carreira com 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 6. Vou fazer aqui minha marcação. Vamos iniciar essa carreira com 5 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer 4 diminuições. Então, aqui, uma diminuição, 2 diminuições, 3, 4. E para finalizar aqui a carreira, mais 5 pontos baixos. Então, eu venho aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. No total aqui dessa carreira número 6, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 7. Vou fazer aqui minha marcação. Na carreira 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer 2 diminuições. Uma, 2 diminuições. E para finalizar aqui a carreira, mais 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. 4, 5. Então, no total aqui dessa carreira, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 10 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui, da minha carreira 8 até a 10.
Vou fazer aqui e já retorno. Fiz aqui da minha carreira 8 até a 10 apenas de ponto baixo e a perninha é só isso. Agora, nós vamos encher aqui antes de de começar a união das perninhas. Vou encher aqui até uma parte que não me atrapalhe de começar a fazer as próximas carreiras, tá? Então, empurro bem aqui nessa parte do pezinho. Já enchi aqui. Estou com o outro pezinho já prontinho aqui, então os dois. Agora, vamos fazer a união para subir o corpinho. Para fazer a união, nós vamos fazer primeiro 4 pontos baixos aqui nessa perninha, para caminhar até aqui no centro, para fazer a união na outra perna. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, eu cheguei aqui no centro, ó, no meinho das pernas, tô com o pezinho aqui, a parte aqui que tá com a ondulação virada para frente. Então, estou aqui agora no meio. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, e vou unir na outra perninha, também fazendo aqui, deixa eu empurrar a fibra. Também vou colocar aqui os pezinhos para frente, dar uma achatadinha assim, para eu ver aonde está o centro. E aí, eu venho aqui, e aí eu faço a união com um ponto baixo. Desse jeitinho. Agora, nós vamos dar a volta aqui nesta perninha, que tem 12 pontos baixos, né? Então, eu já conto este ponto baixo de união que a gente fez aqui. E continuamos contando aqui. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui nessas correntinhas que a gente fez de união. Então, eu pego aqui em uma alcinha aqui de cima, ó, porque a gente deixa aqui de baixo pro do outro lado quando a gente der a volta. Então, eu pego aqui no alcinho e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, e na última aqui, mais um ponto baixo. Agora, vamos dar a volta aqui na outra perninha, que também são 12 pontos baixos. Então, eu venho aqui e vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui mais 3 pontos baixos aqui nessas alcinhas, né, nas correntinhas que a gente fez de união. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, na próxima aqui, mais um ponto baixo, e na próxima aqui, mais um ponto baixo. Agora, essa carreirinha de união, ela será a carreira número 11, tá? Nós iremos continuar aqui a contagem da subida do corpinho. Então, nessa carreira, nós ficamos com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 12. Eu vou fazer aqui minha marcação. Na carreira 12, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu fazer logo no início aqui, bem apertadinho, já tem um pontinho. Cuidado para não deixar passar, senão depois a contagem não bate, tá?
Então, eu fiz aqui um ponto baixo, agora eu vou passar aqui o fio para fazer a marcação. Que aí não tem problema de eu esquecer esse pontinho, porque às vezes o fio pode esconder. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 12, com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira 13 e 14 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, a 13 e a 14 de pontos baixos. Vou fazer aqui e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 13 e 14. Agora, nós vamos trocar de cor. No caso, eu vou trocar aqui para a cor branca, que será o vestidinho da nossa anjinha, mas você pode colocar outra cor se você desejar também, tá? Vou fazer aqui, desmanchar esse último pontinho para deixar aqui as duas alcinhas na agulha para fazer a troca de cor. Então, eu vou pegar aqui o fio branco, vou passar ele aqui pelas duas alcinhas, vou puxar bem aqui para deixar o ponto justinho e vou cortar este fio aqui, que é o do corpinho que eu escolhi. E vou trazer os dois para cá pra gente já trabalhar aqui na carreira e já ir prendendo eles juntos. Então, essa carreira agora será a carreira de número 15, onde iremos fazer 5 pontos baixos de um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, nem vou fazer marcação, porque a gente já sabe que aqui é a troca de cor, o início da carreira, tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo, já estou prendendo os dois fiozinhos aqui, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui os 5 pontos baixos e um aumento, ficando com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 16. Na carreira 16, nós vamos trabalhar aqui nessas alcinhas de trás, em blow, tá? Porque depois, nessas alcinhas aqui da frente, nós vamos fazer o onduladinho do vestidinho da nossa anjinha. Então, aqui, eu só vou fazer pontos baixos mesmo, aqui, ó, pegando aqui em blow, nas alcinhas de trás. Então, nessa carreira, eu vou continuar com 42 pontos baixos, tá? Então, eu vou dar a volta aqui, pegando só nas alcinhas de trás, e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 16, ó, trabalhando apenas em blow. Agora, vamos para a carreira 17, onde nós iremos continuar fazendo pontos baixos aqui em cada ponto de base, continuando aqui a carreira com 42 pontos baixos. Agora, aqui eu vou pegar normalmente, eu já fiz a minha marcação aqui, tá? Então, aqui eu vou pegar normalmente nas duas alcinhas, só trabalhando pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixos e já volto. Finalizei aqui a carreira 17, apenas de pontos baixos aqui em cada ponto de base, continuando com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 18. Na carreira 18, nós vamos trabalhar novamente aqui em blow, que são nas alcinhas de trás. Porque esse vestidinho aqui da anjinha, ele terá 2 babadinhos, tá? Aqui embaixo e essa carreira aqui. Se você quiser, você pode fazer um babadinho só. Mas assim dá uma diferenciada um pouquinho, deixa ela mais fofinha, né? Mas você escolhe aí se você quer fazer 2 ou um babadinho só, tá? Então, aqui nessa carreira, nós vamos trabalhar novamente aqui só nas alcinhas de trás, em blow. Continuando, tá? Essa carreira aqui com 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui essa minha carreirinha 18 e já retorno. Fiz aqui minha carreira 18, trabalhei aqui em blow. Agora, vamos para a carreira 19,
onde nós vamos fazer novamente apenas pontos baixos aqui em cada ponto de base, continuando a carreira com 42 pontos baixos. Nessa aqui, nós vamos pegar normalmente aqui nas duas alcinhas, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixos e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui a carreira 19, apenas de pontos baixos, continuei aqui na carreira com 42 pontos baixos. Antes de continuarmos, vamos encher aqui a parte da perninha já bem cheinho, bem bonitinho, para depois não ficar mais difícil. Então, aqui com a ajuda da tesoura, eu vou empurrar aqui para deixar essa parte aqui de baixo bem certinho, bem cheinho, tá? Porque se você deixar depois, quando a peça estiver mais alta, maior aqui, você não consegue ver direito para preencher certinho aqui onde tá faltando. Então, você preenche aí, ó, deixa bem cheinho, que eu vou preencher aqui também. Já enchi aqui, ó, a parte da perninha, deixei bem cheinha aqui, tá bem durinha, tá? Empurrei bem aqui com a tesoura para deixar bem certinho. Vamos fazer agora aqui a carreira número 20. Na carreira número 20, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 20, fiquei com 36 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 21. Vou fazer aqui minha marcação. Nessa carreira nós vamos fazer apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui a carreira com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de pontos baixos e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui a carreirinha apenas de ponto baixo, fiquei com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 22, onde irei fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 22, de 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora vamos para a carreira número 23, onde faremos apenas pontos baixos em cada ponto de base, continuando com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer a minha carreira aqui de pontos baixos. Vou fazer aqui a carreira e já retorno. Fiz aqui a carreira número 23 com 30 pontos baixos, vamos agora para a carreira 24. Vou fazer aqui minha marcação. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 24 com 24 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 25, onde faremos pontos baixos aqui em cada ponto de base, continuando a carreira com 24 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui a minha carreira apenas de pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui a carreira 25, agora vamos encher aqui mais a peça até uma quantidade que não atrapalhe a gente de continuar, tá? Então, eu vou encher aqui e já volto. Enchi aqui já, tá? Eu vou dar mais uma apertadinha para não ficar aqui atrapalhando na hora que a gente estiver fazendo, mas o nosso corpinho já está quase finalizado. Agora, nós vamos fazer a carreira número 26, onde faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos no total. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Faz sua marcação aí, tá? Eu vou me basear por esse aqui de baixo. Então, aqui, ó, um ponto baixo,
2 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 26 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 18 pontos baixos. Agora vamos para a carreira 27, que é a última carreirinha aqui do corpinho, onde nós faremos apenas pontos baixos aqui em cada ponto de base, continuando a carreira com 18 pontos baixos. Então, é só você fazer sua marcação aí, eu vou contar aqui mesmo, tá? Vou fazer aqui essa última carreirinha de pontos baixos, continuando com 18 pontos aqui, e já retorno. Finalizei aqui a carreira 27 com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos cortar o fio, deixando uma quantidade para fazer a costura lá na cabecinha. Vou puxar aqui. E agora, nós vamos fazer o enchimento completo aqui da peça. Então, você enche a peça, tá? Com a ajuda, assim, de uma tesoura, alguma coisa, você preenche aqui bem do ladinho. Se você quiser, como eu disse lá na parte da cabeça, colocar aqui um tubo de sustentação, então, você pode colocar agora, deixando espaço aqui no meio, e vai enchendo em volta com a fibra, tá? Como eu não vou pôr, eu só vou encher normal com a fibra, e aí eu encho bem até a boquinha aqui, para depois a gente poder fazer a costura lá na cabecinha. Então, vou encher aqui e já volto. Enchi bem até aqui em cima, depois quando formos costurar lá na cabecinha da bonequinha, se tiver mais espaço aqui, a gente no finalzinho coloca mais fibra para ficar bem cheinho, que é o que vai fazer a sustentação aqui do corpinho com a cabecinha, deixar aqui bem cheinho. Então, se você tem dificuldade de deixar a peça mais cheia, usa um tubinho aí de sustentação para garantir, tá bom? Agora, antes de finalizar aqui o corpinho, vamos fazer aqui o babadinho do vestidinho dela. Então, vou dar enrolada aqui neste fio para não ficar atrapalhando e vou pôr ele aqui para dentro. E depois a gente tira na hora da costura. Então, nós vamos vir para a parte aqui de trás do corpinho e vamos trabalhar agora nessas alcinhas que a gente deixou aqui. Nós trabalhamos nas carreiras normal em blow, agora vamos trabalhar em flor, que é nessas carreiras que sobraram aqui. Então, vou virar assim para ficar mais fácil, começando pela parte de trás do corpinho, tá? Aqui à frente, aqui atrás. Vou vir aqui com o fio branco. Vou fazer uma laçada inicial aqui para facilitar a colocação aqui no fio. Então, vou vir aqui primeiro por essa aqui de baixo, tá? Mas a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa de cima. Então, o que a gente fazer aqui vai ser igual. Então, eu vou fazer aqui a emenda do fio para começar a trabalhar com um ponto baixíssimo. Este fio aqui, depois eu passo por dentro aqui com uma agulha, tá? Então, eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, porque nós vamos subir aqui para trabalhar pontos altos aqui nessas alcinhas. Então, aqui eu vou fazer apenas ponto alto em cada alcinha, continuando aqui a carreira, que é essa carreira aqui de número 16, tem 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui apenas pontos altos em cada alcinha, continuando com 42 pontos baixos. Então, essas primeiras 3 correntinhas que a gente subiu, eu não conto, tá? Porque vai ser usada só para fechamento aqui, quando a gente der a volta na carreira final aqui, para finalizar, a gente vai finalizar aqui. Então, essa aqui eu não vou contar, então, bem aqui no primeiro pontinho, eu já vou fazer um ponto alto, tá? E vou seguindo com um ponto alto em cada uma das próximas alcinhas. Então, vou ficar aqui no final dessa carreirinha com 42 pontos altos. Então, eu vou dar a volta aqui, que é bem simples, só de pontos altos. E assim que eu finalizar, eu já retorno quando eu chegar aqui no final, tá bom? Já volto. Dei a volta aqui por toda a carreira, pegando as alcinhas da frente, fazendo apenas pontos altos, tá? Então, nessa carreirinha aqui, eu continuei com 42 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, ó.
Agora, eu vou vir aqui no início dessa carreira. Bem aqui, ó. E vou terminar com um ponto baixíssimo. Para unir aqui. Agora, vamos fazer a segunda carreira aqui desse babadinho. Nessa carreira, nós vamos fazer um aumento com 3 pontos altos juntos. Então, a gente vai subir aqui, ó, 3 correntinhas. E no primeiro pontinho aqui, essa não conta. No primeiro pontinho aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, mais um ponto alto, 2, 3 pontos altos juntos. Então, nós vamos fazer em cada uma aqui desses pontos esse aumento de 3 pontos altos juntos, que é para ficar bem redondinho aqui, bem rodadinha o vestidinho, né, da nossa anjinha. Então, vou fazer aqui, dando a volta por toda a carreira, e quando chegar aqui no final, eu volto novamente pra gente fazer aqui a finalização dessa carreirinha, porque serão essas duas só. Dei a volta aqui na carreira, fazendo os aumentos de pontos altos, né? 3 pontos altos no mesmo ponto de base, e ficou assim, ó, bem rodadinho. Então, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer igual a carreira anterior, vou vir aqui no início e fazer um ponto baixíssimo para fechar aqui a carreira, e já vou cortar aqui o fio para fazer o acabamento, porque essa carreirinha é só isso. Então, vou pegar aqui minha agulha. Vamos fazer o acabamento normal aqui, ó, pulando aqui o ponto seguinte, inserindo a agulha no próximo, voltando aqui onde está saindo o fio, para fazer o fechamento bonitinho aqui. Vamos vir aqui na carreira de baixo, dar um nozinho para prender este fio e passar ele por alguns pontinhos aqui para esconder. Então, vou passar aqui para ficar escondidinho e mais preso também. Corto o excesso. Vou pegar aquele fio inicial aqui também, ó, que foi o que a gente fez a troca de cor, não. Aqui emendamos o fio aqui na alcinha. Só vou colocar ele aqui na agulha e passar por dentro aqui de alguns pontinhos para esconder. Porque como a gente já fez uma laçadinha lá no começo, ele já vai estar preso. Só para esconder aqui. E o excesso eu vou cortar. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa nessas alcinhas aqui de cima, ó, da carreira 18. Então, nós vamos trabalhar a primeira carreirinha de pontos altos e a segunda com 3 aumentos de pontos altos aqui em cada pontinho de base, pra gente ficar com duas etapas de babadinho. Se você quiser fazer só uma, então eu dou preferência que você faça essa carreira agora que a gente vai fazer e não faça aqui de baixo. Porque aqui, tá vendo que a sainha, o vestidinho, ficou bem aqui embaixo. Então, se você for fazer uma dessas só, faça nessa carreira de cima, que ela vai ficar mais pra cima, vai ficar mais correto, tá bom? Mas faz aí as duas que vai ficar mais fofinho, mais bonitinha a sua anjinha. Então, vou fazer aqui essa carreira, que é igual, para não ficar repetitiva. E assim que eu finalizar, eu retorno. Se tiver dúvida, volta aqui nessa parte que eu fiz essa, que é para fazer a de cima, é a mesma coisa. Então, já volto. Finalizei aqui, ó, o outro babadinho. Ficamos assim com os dois iguaizinhos. E aí, como eu disse, você escolhe. Se você quiser, você pode fazer só um. Se você for fazer só um, você usa esse aqui de cima, que está mais no meio aqui do corpinho dela, tá? Então, aqui, o corpinho com o vestidinho da nossa bonequinha já está finalizado. Vamos agora fazer aqui o cabelinho da nossa anjinha. Vamos iniciar com um anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos. Vou puxar aqui para fechar um anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde faremos 6 aumentos, ficando no total com 12 pontos baixos. Então, já venho aqui no primeiro pontinho, começo o aumento. Já vou prendendo este fio aqui junto. Segundo aumento. Terceiro. Quarto aumento. Quinto. Sexto. Então, essa carreira aqui de número 2, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde iremos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 4, onde faremos 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 5, onde faremos 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 6, onde faremos 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 7, onde faremos 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e o aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 14 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui cada carreira com 42 pontos baixos. Aí aqui, eu até esqueci de comentar lá no início, para você fazer o ponto aqui bem soltinho do cabelo, ou se o seu ponto for muito apertado, você utilizar uma agulha maior, tá? Aqui eu estou utilizando a de 2 milímetros, mas se você tiver o ponto muito apertado, você pode utilizar a de 2,5, porque aí quando você colocar na cabecinha da bonequinha, da anjinha, não fica tão apertado e difícil para você colocar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer da carreira 8 até a 14 apenas de pontos baixos. Vou fazer aqui minhas carreirinhas e já retorno. Fiz aqui da carreira 8 até a 14. Se você quiser agora, neste momento, você pode medir lá na cabecinha da bonequinha, para que ela fique, para que você veja se tá certinho, se tá chegando por topando toda aqui a cabeça. Vou até pegar a minha aqui de exemplo. Aqui, ó, tá a minha cabecinha, você pode posicionar ela aqui para ver se está pegando
toda a parte aqui de trás. Se você achar que precisa fazer mais uma carreirinha, porque seu ponto é mais apertado, é só você fazer mais uma que não tem importância. Ou, se você tiver que diminuir uma também, você pode fazer menor, tá bom? Agora, nós vamos fazer a franjinha aqui do cabelinho da nossa anjinha. Eu vou fazer esse processo por 4 vezes, serão 4 franjinhas, tá bom? Então, eu vou vir aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo, para deixar aqui mais retinho, e vou subir 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou voltar aqui a partir da segunda correntinha, fazendo pontos baixos aqui por todas elas. Então, vou fazer aqui pontos baixos por todas as correntinhas, até chegar ali na base. Cheguei aqui na base, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir novamente 8 correntinhas e voltar fazendo pontos baixos. Eu vou fazer isso no total por 4 vezes, que eu quero uma franjinha bem pequenininha ali na frente na testinha dela. Se você quiser mais franjas aí, dependendo, você aumenta o número, né? Faz mais do que 4. Então, vou fazer aqui as minhas outras 3 vezes que faltam, né? Porque serão 4 franjinhas. E assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui, finalizei as 4 franjinhas, né? Que serão as franjinhas aqui da nossa bonequinha. Vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho pequeno, só para finalizar aqui, porque eu vou colar aqui este cabelinho lá na bonequinha. Se você quiser fazer costura, você deixa um fio maior, porque além de passar a cola, você pode reforçar com uma costura aqui na lateral depois. Se não, se você for deixar só na cola mesmo, você pode cortar assim, pequenininho. Vou fazer aqui o acabamento aqui na peça. Então, aqui é só fazer o fechamento, o acabamento normal. Vou pular o ponto seguinte, no próximo inserir o fio. Voltar aqui onde está saindo para o outro lado. Aqui a parte de dentro eu dou um nozinho. E vou, passei até o fio aqui por dentro, ó, ficou bagunçadinho, mas não tem importância, porque vai ficar escondido. E agora, eu vou passar aqui por dentro de alguns pontinhos aqui. E vou cortar o excesso. Então, essa parte aqui é que vai ficar no topo da cabecinha. E agora, vamos fazer essa parte aqui, que será o coque, né? Deixa eu mostrar aqui. Nós iremos costurar assim em volta do cabelinho depois. Então, eu já fiz uma aqui, agora vamos fazer o outro. Para o coque, nós vamos iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar. Agora, vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Agora, a partir dessa carreira, nós vamos sempre trabalhar aqui nas alcinhas de trás, em blow, porque eu quero deixar aqui, neste coque, este efeito aqui, ó, deixando essas alcinhas aqui à mostra. Se você não quiser, você pode fazer normalmente, pegando aqui nas 2 alcinhas, como a gente trabalha, tá? Como eu quero fazer um pouquinho ali diferenciado, eu vou trabalhar em blow em todas as carreiras. Então, eu vou vir aqui, ó, na alcinha de trás, já vou prender este fio aqui junto e vou fazer um aumento. Não é 6 aumentos. Então, fiz uma aqui, vou fazer aqui mais um aumento, 2, 3 aumentos. 4, 5, 6 aumentos. Então, eu fiquei aqui com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui da mesma forma, trabalhando aqui nas alcinhas de trás. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, um aumento.
um ponto baixo, um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui, ó, um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, pegando nas alcinhas de trás. Agora já dá pra ver, ó, que tá ficando aqui bonitinho. Agora nós vamos fazer a carreira 4 e 5 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 18 pontos baixos. Lembrando de pegar aqui as alcinhas de trás. Então, eu vou fazer aqui minha marcação, porque serão agora 2 carreirinhas, e vou trabalhar aqui, continuar trabalhando só nas alcinhas de trás. Vou fazer aqui a minha carreira 4 e 5, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui, ó, a carreira 4 e 5, apenas de pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 6, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, e a diminuição aqui, nós vamos fazer a diminuição do crochê. Como nós estamos pegando a alcinha aqui de trás, fica meio difícil fazer isso daqui para fazer a diminuição, né? Para quem não conhece a diminuição no crochê, a gente pega o fio aqui, deixa aqui o fio na agulha, vem aqui do lado, pega de novo o fio, e agora sim eu passo aqui por todos os fios da alcinha. Então, eu fiz aqui uma diminuição. Mais uma vez, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte uma diminuição. Pego o fio aqui na agulha, pegando alcinhas de trás, deixo aqui essa na agulha. Na próxima, novamente, pego o fio aqui. Agora, com os 3 fios na agulha, eu passo o fio por todas essas alcinhas aqui. Então, vou fazer assim por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui o ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Eu vou fazer aqui as últimas etapas aqui desse coque, que são esses 2 fiozinhos aqui, que é para dar um charmezinho no nosso cabelinho, que será como se fosse um cachinho. Para fazer assim, eu vou vir no próximo ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas mesmo. E vou subir 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui por essas correntinhas. Bem simples. Volto aqui, faço ponto baixo, até chegar aqui na base. Pontos baixos, pontos baixos. Vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou repetir outro desse daqui. Vou fazer 9 correntinhas e voltar fazendo pontos baixos nelas, tá bom? Vou fazer aqui porque é igual e já volto. Fiz aqui o outro fiozinho, eu já venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E já finalizo aqui a peça. Esse daqui eu vou deixar um fiozinho pra gente fazer a costura lá na parte do topo da cabecinha, tá? Agora, eu vou encher aqui essa parte. Ó, enchi aqui. Então, eu tô aqui com as partes, com a outra parte e a parte do topo aqui da cabecinha. Então, os cabelinhos aqui da nossa anjinha está finalizado. Vamos fazer agora aqui as asinhas da nossa anjinha. Eu já fiz uma, agora vamos fazer outra. Ela é bem simples e fácil, você vai adorar fazer essa asinha aqui. Vamos iniciar aqui a nossa asinha com um nó corrediço. E 8 correntinhas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui as 8 correntinhas. Agora, nós vamos voltar aqui, a partir da segunda correntinha, e vamos fazer 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, no último ponto aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento com 5 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, no mesmo pontinho final aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5 pontos baixos. Fiz aqui os 5 pontos baixos na mesma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui do outro lado dessas correntinhas. Vamos fazer agora 4 pontos baixos seguidos. Então, aqui, ó, já estou prendendo este fio aqui junto, tá? 2, 3, 4 pontos baixos. Vou cortar este fio aqui para não ficar atrapalhando, porque eu já prendi ele um pouco. Então, este lado vamos trabalhar até aqui, 4 pontos baixos. Vamos deixar esses dois últimos aqui sem fazer, tá? Agora, vamos virar aqui até o trabalho e fazer uma correntinha e fazer 5 pontos baixos aqui seguidos. Então, vemos aqui bem no início já, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 aumentos. Então, em cada ponto de base, vamos fazer um aumento com 2 pontos baixos juntos. Então, aqui, ó, um aumento no próximo ponto, mais um aumento no próximo ponto, mais um aumento. Então, fizemos aqui 3 aumentos. Agora, vamos fazer 7 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Então, essa asinha nós vamos trabalhar daqui pra lá, assim, tá bom? Agora, vamos virar aqui o trabalho. Vamos fazer 3 correntinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aí, a partir da segunda correntinha aqui, nós vamos trabalhar nela aqui, fazendo 18 pontos baixos por toda a asinha. Então, ó, a partir da segunda aqui, então, é uma correntinha, a próxima aqui, 2. Vamos agora para a parte aqui já da asinha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, vamos deixar aqui novamente mais 2 pontos sem fazer. Então, fizemos aqui os 18, que esse aumento que a gente fez já está formando aqui o desenho da nossa asa, ó. Bem fácil, né? Agora, nós vamos virar novamente aqui o trabalho, fazer uma correntinha e vamos fazer 4 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer novamente 3 aumentos. Então, aqui, ó, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Agora, vamos fazer 11 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último aqui, 11. 11 pontos baixos seguidos. Agora, vamos virar novamente aqui o trabalho. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, para fazer mais um alongamento aqui das asas. E a partir da segunda correntinha, vamos fazer pontos baixos e vamos fazer 14 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, a partir da segunda correntinha. 1, aqui mais um. 2 pontos 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a nossa asinha é só isso daqui. Agora, vamos aqui no próximo ponto fazer um ponto baixíssimo, só para deixar o degrauzinho aqui mais bonitinho. Vamos cortar um fio, deixando um pouquinho que a gente pode ou costurar, ou se você quiser colar na bonequinha, né, depois nas costas, ou os dois. Você pode passar um pouquinho de cola e ao mesmo tempo também fazer uns pontinhos para segurar. Então, eu tô com a outra aqui, ó. Então, as nossas asinhas aqui estão finalizadas. Vamos fazer agora aqui a auréola da nossa anjinha. Eu escolhi um amarelinho aqui bem clarinho, mas você pode escolher um tom mais escuro de amarelo, ou você pode usar um fio dourado, tá? É só uma sugestão. Então, vamos iniciar aqui com um nó corrediço e vamos fazer 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui as 24 e já volto, tá? Fiz aqui, ó, as 24 correntinhas. Agora, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui na última aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para unir e deixar agora aqui este círculo. E agora, vamos trabalhar nele. Nós vamos fazer uma correntinha, vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vir aqui na próxima correntinha também, né, no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. E vai ser só isso aqui a nossa auréola, nós vamos trabalhar assim por todas essas correntinhas aqui. Então, sempre uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou dar a volta aqui assim e já retorno. Dei a volta toda assim, ó, com um ponto baixíssimo e uma correntinha, ficou já bem bonitinho aqui. E agora eu vou finalizar aqui, finalizei com um ponto baixíssimo e já vou cortar aqui o fio. Vou dar um nozinho aqui pegando esse fiozinho aqui da laçada inicial que a gente fez. Só para deixar mais redondinho aqui. Ó. Corto essa daqui, deixo ela até aqui para baixo, porque eu vou colar, então já pega essa parte um pouquinho também. Eu vou cortar essa daqui também, porque eu vou colar essa parte na cabecinha. Mas se você quiser dar uns pontinhos na cabecinha com este fio, você pode fazer também, tá? Eu só vou colar mesmo. Ó, a auréola finalizada. Se você quiser deixar ela bem durinha, você pode passar um endurece crochê, alguma goma aí, que ela fica mais durinha, tá? Vamos fazer a costura agora aqui do corpinho com a cabecinha. Já passei aqui o meu fio na minha agulha. Vou vir aqui no corpinho, ó. Já vou fazer aquele acabamento para deixar aqui mais retinho, que é pulando aqui um pontinho, inserindo o fio no próximo. E voltando aqui pelo mesmo pontinho que está saindo, fio, para deixar assim mais uniforme. Agora, eu venho aqui para fora pra gente começar a fazer a costura. Eu passo o pontinho aqui para este lado de cá. Assim. Eu vou unir aqui a cabecinha. Então, eu vou pôr aqui na minha frente, ó, deixando aqui os pezinhos. E vou pôr o mais que eu conseguir aqui, assim, certinho. Os olhinhos aqui centralizados com a parte do corpinho. Vou colocar alguns alfinetes aí, você pode pôr alguns alfinetes para ajudar a não ficar se movimentando muito no momento da costura, tá? Mas eu sempre fico olhando para ver se não tá saindo do lugar. Que eu posiciono aqui.
pode colocar mais aqui atrás. Eu não vou pôr porque eu não costumo colocar, eu vou segurando assim e só vou virando para ver se não tá saindo do lugar. Então, eu sempre tento deixar aqui a parte da frente aqui bem certinho. Então, eu seguro aqui. Vou fazer a costura da cabeça assim, ó. Vou pegar o fio e sempre vou passar assim, de forma transversal aqui, ó. Tanto na cabecinha quanto no corpinho. Então, eu vou passar aqui primeiro na cabecinha. Vou vir aqui embaixo, ó, no ponto do corpinho, e vou passar também aqui de forma transversal no ponto. Ó, vou voltar lá na cabecinha novamente aqui, ó, aonde o ponto está saindo, tá vendo? Ó, o fio está saindo daqui, eu vou voltar por ele novamente, vou entrar no outro, no seguinte, e vou sair com o fio. E aí, eu vou puxando. Agora, eu vou voltar aqui no ponto de baixo do corpinho, ó, onde o fio está saindo, vou entrar aqui nele e sair do lado. E vou puxando, e assim eu vou dando a volta e de vez em quando eu vou olhando aqui na frente para ver se a cabecinha continua posicionada aqui certinho. Então, aqui, ó, pontinho atravessado aqui. Pego aqui, ponto de baixo, transversal, também onde está saindo. Ponto de cima aqui, onde está saindo o fio, faço aqui lateralzinho ponto. Volto no de baixo, onde está saindo, insiro e saio do lado. E é isso, eu vou puxando, vou arrumando, ó. E vou dando a volta em todo o pescocinho dessa forma, sempre olhando para ver se ele continua aqui centralizado. Então, eu vou dar a volta aqui da costura da mesma forma aqui da cabecinha e já retorno. Eu voltei rapidinho aqui só para mostrar uma coisa, ó. Estou quase finalizando a costura da cabecinha com o corpinho. Neste momento aqui, se você achar necessidade, você coloca mais fibra para ficar bem preenchidinho, ó. Essa parte aqui da cabecinha, do pescocinho, eu tô achando que está um pouco molinha, que está faltando ainda de fibra. Então, eu vou vir aqui e vou ir pegando a minha fibra e aos poucos colocando aqui até eu achar que vai ficar bem cheinho e bem durinho, tá? Como eu disse, como está sem sustentação, então a gente tem que deixar com bastante fibra. Aí, se você não quiser ter este problema de achar que vai faltar, né, que vai ficar molinho, como eu disse, é só colocar a cola, tubinho de cola de quente, né, ou uma araminha, algo que dê sustentação aí pro pescocinho. Então, ó, vou encher aqui até eu achar que está ok. E aí, estando ok, eu só continuo aqui o enchimento para ficar bem certinho, tá? Então, eu enchi aqui onde eu achei que estava precisando ainda mais de fibra. Vou continuar aqui agora a costura. Então, eu vou fazer aqui a finalização e já volto. Só foi um recadinho rapidinho para vocês se atentarem de colocar mais fibra caso precise. Dei a volta aqui, ó, por toda a cabecinha, o corpinho, fazendo a costura. Cheguei aqui no finalzinho, né, no início onde nós começamos. Vou vir aqui no pontinho de baixo, vou dar um nozinho para prender aqui este fio. Vou passar o fio aqui por alguns pontinhos, ó, pra lá, pra cá, e vou cortar aqui o excesso.
Cortei aqui, se ficou alguma pontinha, eu escondo. E a costura aqui da cabecinha já está concluída. Agora, vamos fazer aqui a costura dos bracinhos da nossa anjinha. Então, eu estou aqui com os bracinhos, ó. Vou passar aqui o fio na minha agulha. Aqui no bracinho, nós finalizamos ele aqui com fio prestilado. Eu vou passar ele aqui por dentro para sair aqui do outro lado e facilitar aqui a costura no corpinho. Então, aqui eu só vou posicionar aqui de forma lateral, ó. Posso até colocar alfinete, só para eu ter uma noção se tá certinho. Vou pôr mais pra cima. Aí, eu coloquei aqui de forma lateral e vou olhar aqui na frente também se está ok. Então, aqui, ó, está certinho. Agora, eu vou costurar lá no corpinho. Vou pegar aqui, ó, lá no corpinho, passar aqui o fio de forma aqui transversal também, ó, por dentro. Não sei se vai dar pra ver. Agora, eu vou vir aqui no bracinho e passar aqui por dentro, ó. Aqui. Agora, eu vou vir no ponto do corpinho, passar aqui o fio também de forma transversal. Vou puxar aqui. Vou vir aqui no bracinho agora e passar aqui por dentro, assim, ó. Puxar. Vou vir no corpinho aqui, pegando os fiozinhos de forma transversal. E vou vir aqui no corpinho novamente, no bracinho, passando aqui o fio por dentro de um pontinho. Ó. Vou tirar aqui o alfinete. Ó, fiz a costura aqui. Agora, vamos fazer aqui na pontinha, porque fica arrepiadinho aqui, né? A pontinha esticadinha. Então, vou passar aqui no cantinho do corpinho. Aí, como esse corpinho aqui, o bracinho eu fiz acima do vestidinho aqui, eu não vou dar um nozinho aqui para não ficar aparente. Então, eu vou passar este fio aqui para debaixo aqui do bracinho, ó. Deixa eu ver de um jeito aqui que dê pra mostrar. Vou passar aqui por pontinho por debaixo aqui do bracinho, bem embaixo mesmo. E vou dar um nozinho aqui na parte de baixo do vestidinho dela, ó. Pra prender aqui este fio. Puxo. Aí, você dá aí dois nozinhos. E agora, eu passo aqui por dentro e saio lá atrás, só pra passar por alguns pontinhos. E corto o excesso aqui atrás. E escondo aqui o pontinho. O fio, né, na verdade. Então, um bracinho está costurado. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu não vou fazer de novo para não ficar repetitivo, tá? Então, eu vou vir aqui com o fio na agulha. Agora, eu vou fazer igual o outro bracinho. Eu vou passar aqui por dentro dos pontinhos para trazer este fio para cá e ficar mais fácil de trabalhar com ele daqui para lá. Faço a marcação para deixar certinho aqui no mesmo lugar que o outro. Olho se tá posicionado aqui na mesma direção, vejo se aqui também está centralizado e vou fazer aqui a costura. Então, para não ficar demorado e repetitivo, eu vou fazer aqui a costura e já volto. Bracinhos costurados. Então, a nossa bonequinha já está aqui ganhando forma, né? Agora, vamos fazer aqui os detalhes no rostinho dela antes de colar aqui o cabelinho.
Essa parte aqui dos detalhes no rostinho, você pode fazer antes também de colocar a cabecinha aqui, tá? Você pode fazer quando estiver só a cabecinha. Vamos iniciar afundando um pouco aqui esses olhinhos, para dar um formato mais fofo aqui na cabecinha da bonequinha. Então, vou vir aqui, pode ser por cima ou por baixo, tá? Tanto faz. Vou fazer aqui por cima, porque depois o cabelinho vai cobrir. Então, eu vou sair aqui no cantinho do olho. Então, eu vou fazer daqui até este cantinho aqui. O mais próximo possível que você conseguir aqui. Agora, eu já vou vir aqui pro outro lado também. Bem no cantinho. Fazer aqui de forma mais reta aqui, pra ficar igualzinho. Aqui, ó. Aí, eu puxo aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou inserir o fio aqui no canto e vou sair lá em cima junto com o outro, ó. Vou deixar este fiozinho aqui, ó, pra baixo. E agora, eu vou puxar e vou inserir este fio por baixo aqui do olho. Quando você puxar ele tem que entrar abaixo aqui do olho. E aí, você vai puxar o quanto você achar necessário para fazer afundar aqui esses olhinhos, ó. Deu pra ver que deu uma afundada? Não precisa ser tão exagerado, mas só para entrar um pouquinho mesmo, ó. Pelo menos ele fica mais que dá um olhinho mais bonitinho aqui na cabeça da nossa bonequinha. Puxei, vou dar um nó para prender. Então, vou dar aí, ó, 3 nozinhos. Vou passar este fio aqui pelo mesmo buraquinho aqui que está saindo. E vou sair lá na frente para trazer este fio aqui para dentro. Mesma coisa eu faço com este daqui. Como ele ficou mais curto, passo aqui. E depois passo aqui o fio na agulha. Passo aqui por dentro. Saio aqui em algum pontinho. Dou uma arrumadinha aqui para esconder o nozinho. E arrumo aqui a cabecinha. Corto o excesso. Aqui não tem importância se ficar aparecendo, porque eu vou colar o cabelinho, tá? Então, ó, dei uma afundadinha aqui no olho e já fica mais fofinho. Agora, vamos fazer o detalhe branquinho aqui do olho. Vou passar o fio também aqui por cima. E vou fazer o detalhe aqui de forma lateral aqui do olho branco, ó. Vou sair aqui em cima. Deixar um fiozinho aqui para amarrar. Vou passar este fio até aqui na lateral e sair aqui embaixo até o outro lado. Aqui. E faço a mesma coisa aqui. Sair aqui embaixo, vou voltar aqui e sair aqui em cima, junto com o outro fio aqui onde eu entrei para dar um nozinho aqui depois. Aqui, ó. Aí, eu sujo aqui, ó, a pontinha da agulha com cola. Passo aqui em volta. E posiciono aqui o fio em cima certinho. Mesma coisa do outro lado, passo aqui a cola. Posiciono aqui em volta da parte branquinha aqui do olho. E desço aqui apertando. E agora, eu puxo, porque aí ele acaba de ficar mais presinho aqui na cola ainda. Ó, dou um nozinho.
E passo esse fio na agulha e também faço a mesma coisa, inserindo lá dentro da cabecinha e cortando o fio lá na frente, ó. Mesmo pontinho aqui, saio aqui em outro ponto, puxo a mesma coisa esse daqui e saio aqui em qualquer outro lugar. Ó, puxo, insiro aqui para esconder este pontinho, mas também tem importância que nós vamos colar aqui o cabelinho e corto aqui o excesso. Ó, detalhes branquinhos dos olhos feitos, agora vamos fazer os cílios. Cílios bem simples vou fazer, também vou entrar aqui por cima, ó. Vou sair no cantinho do olho e vou descer aqui pro pontinho de baixo aqui, na carreira de baixo, e já vou sair aqui do outro lado, também no cantinho do olho. Aqui, ó. Cílios bem simplesinho, que deixa ela com a carinha bem bonitinha. Ó, saí aqui também no cantinho do olho, vou vir aqui na carreira de baixo, e vou sair aqui em cima agora junto com o fio inicial que eu fiz, aqui. Ó, tento deixar mais ou menos aqui do mesmo tamanho. E aqui, antes de dar o nozinho, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui com fio branco. Passo uma colinha aqui em cima e posiciono aqui pra ficar certinho. Então, mesma coisa, ó, sujo aqui a agulha. Passo aqui nos cílios bem aqui em cima, ó. E prendo ele aqui, posiciono. Mesma coisa aqui do outro lado. Sujo aqui de cola e posiciono os cílios aqui em cima. Aí, agora sim, eu puxo um pouquinho os dois aqui para terminar de se posicionarem e faço o nozinho aqui no topo da cabeça. E escondo o fio lá dentro, igual eu fiz os outros, tá? Passo aqui pelo mesmo pontinho, saio aqui em algum lugar e aqui a mesma coisa. Corto o excesso. E fizemos aqui os cílios dela. Agora, eu vou fazer aqui o narizinho dela. Fio da mesma cor aqui do corpinho, né? Primeiro, eu faço a marcação. Estou com o fio aqui da mesma cor do corpinho. Primeiro, eu faço aqui a marcação com alfinete, onde eu vou colocar esse narizinho. Então, eu sempre coloco aqui uma carreirinha aqui abaixo do olho. Então, eu coloco mais ou menos de forma centralizada aqui e vejo se tá certinho. Ó, aqui do final do olho nós temos 1, 2 pontinhos, 3, e aqui 1, 2, 3. Então, eu coloquei entre esses dois aqui mesmo e está certinho, ó. Mais ou menos certinho já, ó. Se você quiser, você pode deixar ele mais larguinho, você que decide aí, só faz centralizado aí o máximo que der, tá bom? Vou entrar também com essa agulha aqui em cima. Vou entrar aqui, sair onde o alfinete está. Então, vou deixar esse narizinho bem pequenininho. E vou passar aqui pelo outro aqui, ó. Então, vou passar aqui, fio. Vou passar 2 vezes aqui, assim. Então, você pode fazer um narizinho de 2 formas. Você pode ir passando este fio aqui várias vezes, até ficar cheinho. Ou você pode fazer assim, do jeito que tá aqui, fez 2 voltinhas. Agora, você vai passar aqui a agulha por entre esses pontinhos. Pra dar o volume aqui no narizinho, assim, ó. Sempre passando ele por esses 2 alcinhas que a gente fez, porque aí ele já dá o volume aqui também, ó, ficando gordinho o narizinho. Então, passo várias vezes, vou passar a última aqui que já está ok, ó,
Preenchi tudo aqui. Agora, eu insiro aqui a agulha no mesmo fio aqui do finalzinho, no mesmo ponto, e saio lá em cima. Aonde eu iniciei aqui, pra dar um nozinho. Puxar aqui. Puxo o outro também, pra prender bem mesmo, vejo se está cheinho aqui. Ó, e já vou dar o nozinho aqui e cortar. Vou fazer aqui da mesma forma pra não ficar demorado e já volto, tá? Vou dar um nozinho e vou passar aqui por dentro do fiozinho aqui e cortar. Já volto. Ó, já cortei aqui o fio, escondi ele aqui do narizinho. Agora, vamos fazer a última etapa aqui do rostinho, que são as sobrancelhas dela, antes de colar aqui o cabelinho. Então, eu peguei aqui o mesmo fio que eu utilizei para fazer o cabelinho. Vou entrar aqui por cima também, e vou fazer essa sobrancelha bem aqui, ó, no cantinho. Vou fazer 2 carreirinhas acima dos olhos, começando por aqui, pelos cantinhos, ó. Bem aqui, quase no finalzinho da direção dos olhos. Vou inserir aqui, ó, desse lado aqui do alfinete, 2 carreirinhas aqui pra cima. Vou deixar aqui um fiozinho. Agora, eu vou contar 3 pontinhos baixos aqui seguidas, ó. 1, 2, 3, e vou vir aqui na carreirinha de baixo, pra deixar um pouco ele assim, inclinado, estes cílios, ó. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, entro aqui onde o alfinete está saindo, que eu marquei com o alfinete, né? Aqui, ó. Também vou contar 1, 2, 3 pontos baixos, e na carreirinha de baixo eu vou inserir o fio e sair aqui, onde tudo começou, para deixar aqui essa sobrancelhinha um pouco inclinada. Então, aqui, se você quiser, você também pode sujar aqui a agulha com a cola de silicone e passar aqui também. Eu vou puxar bem aqui e vou dar um nozinho para prender aqui este fio. Dei um nozinho, agora eu vou esconder igual eu fiz os outros. Vou esconder aqui e já volto para não demorar, tá? Então, já fiz aqui a sobrancelha, agora vamos colar aqui o cabelinho dela. Vou pegar aqui a parte do topo que eu fiz, eu vou posicionar aqui para ver mais ou menos como que vai ficar, e depois eu retiro para colocar a cola. Então, eu posiciono aqui certinho, vejo aqui na lateral se está também certinho aqui dos 2 lados, ó. Para você ver se tá certinho depois, você pode até marcar aqui no final com um alfinete, porque depois, quando você vir com a cola e passar aqui, você deixa ele preso no mesmo lugar. Então, você conta aí a partir dos olhos, se tá a mesma quantidade. Por exemplo, aqui a gente tem 4 pontinhos, aqui eu também tenho na mesma carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então, vou passar um pouquinho aqui mais pra frente. E assim você vai analisando se os dois estão aqui do mesmo jeitinho, ó. Aqui eu vou colocar as franjinhas, ó. Vou colocar de forma bem lateral, assim, 3, e uma eu vou deixar pro lado de cá. Nem vou posicionar aqui agora, porque como são só essas 4, não tem necessidade de eu ficar marcando com alfinete, mas vai ficar mais ou menos assim, tá? E aí, depois que a gente colar, a gente vem com os coquezinhos aqui em volta. Então, eu vou colar aqui essa parte, já que eu já marquei onde vai ficar aqui. Se você quiser, você pode marcar até aqui, ó, o topo também, onde acabou, porque você sabe que você vai trazer este cabelinho até aqui. Vou tirar aqui, acabou ficando em cima aqui, ó. E vou passar cola aqui por toda essa parte do cabelinho para poder pôr na cabecinha. Aí, eu vou passar aqui, ó, a cola de silicone, vou espalhar por todo este fundo aqui, deixar tudo cheinho de cola, vou espalhando. Cuidado na lateral para não deixar passar demais aqui, para depois não ficar lá a mostra, tá? Então, a gente coloca aqui e espalha depois. Se precisar, a gente dá uma levantadinha nas bordas e passa mais cola.
Então, eu passo aqui no cabelinho, tá? Eu não passo na cabecinha, para não ficar correndo o perigo de ficar pegando no lugar que não precisa. Então, eu vou espalhar aqui bem, para ficar certinho, e já volto para não demorar muito. Passei a cola aqui, agora eu vou voltar com este cabelinho aqui pro topo, posicionando aqui da forma que a gente tinha feito antes, né? Trago aqui pra frente até o limite, ó, que eu tinha marcado. Coloco aqui também na lateral. E aí, eu vou trazendo aqui pra trás, pra ficar posicionado certinho. Então, essa cola de silicone fria é boa, porque ela não seca rápido, então dá pra você dar uma arrumadinha e posicionando pra ficar certinho aqui. Ó. Sempre passa a mão assim, depois que você viu que está no local certo, ó. Ficou um pouquinho pra cá, então eu vou trazer ela pro outro lado aqui, pra trazer aqui pra este lado um pouquinho mais. Depois que você viu que tá posicionado certinho, aí você vem aqui espalhando com a mão, pra cola penetrar bem na fibra e ficar certinho. Ó. Aqui. Se você levantar aqui, ó, e ver que tem alguns lugares que você não passou cola por receio, né, de ficar depois sobrando, você pode vir aqui com cuidado e colocar aqui com jeitinho pra ficar colado certinho. Se você quiser, você pode pegar até um alfinete por assim na pontinha, ó, pra segurar aqui e prender mesmo bonitinho, ó. Dá uma levantadinha, ver se tá com cola. Passa mais um pouquinho. Aí, é como eu disse, se você quiser deixar um fio e reforçar a costura aqui em volta, tudo bem, tá? Não tem problema, é uma etapa a mais, né? Uma coisa a mais que você vai ter que fazer, mas aí você sabe que vai estar bem presinho se você tiver receio de deixar só com cola. Passado aqui, tudo certinho, vamos deixar aí pra ir secando, e agora eu vou passar aqui na franja e já posicionar como eu quero. Então, passo aqui na frente, ó, também ficou sem. Então, passo uma por uma, vou passando aqui nessa primeira, já ponho um alfinete pra segurar. Aí, venho na segunda. Passo aqui e ponho aqui pra segurar. E assim, vou fazendo. Essa aqui eu vou deixar ela mais aqui pro meinho, ó, não vou grudar tanto nas outras. Passo o alfinete. E essa aqui eu vou fazer aqui pro ladinho de cá. Se você quiser, pode fazer tudo pra um lado só, tá? E aí, eu passo essa pro lado de cá. E ponho um alfinete também. Passo aqui a mão pra prender, pra espalhar aqui a cola. E aí, enquanto está secando, a gente já pode costurar o coque aqui em volta. Então, eu optei aqui por costurar mesmo, tá? Porque aí a cola, às vezes, aqui você aperta, mas quando solta ainda fica saindo. Então, eu vou costurar mesmo. Então, vou passar aqui o fio na agulha. Vou passar aqui o fio fechando, ó. Mesmo acabamentozinho, passa em um, passo no outro aqui. Fiz o fechamento, eu vou trazer aqui pra fora, pra ficar mais fácil. E aí, você posiciona onde você quer. Se você quer mais pra cima, assim, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu quero deixar a cabecinha aqui mais focado na coroinha dela. Então, vou pôr aqui mais na parte de baixo, ó. Você pode posicionar com alfinetes, pra ajudar aqui a manter ele na posição. Ainda tá com cola aqui, né? Secando. E aí, eu venho fazendo a costura. Deixa eu ver se tá certinho assim. Vou colocar bem aqui na pontinha, pra ficar bem mais pra frente, assim. Ó, vou deixar ela assim. E aí, eu venho fazendo a costura, pegando aqui na parte do cabelinho,
ó. Pegando na alcinha aqui do fio mesmo do coque e pegando aqui no fio do cabelinho. Costura bem simples, prática, ó. Deixa eu tirar aqui. Pego aqui no fio do coque, pego aqui no próximo ponto, no ponto próximo aqui da parte do cabelinho. Pego aqui o fio, ó, do coque e pego aqui. E assim eu vou dando a volta, pegando nos pontos próximos aqui, onde já está o coque. Ó, vou dando a volta aqui. Pegando pontinho por pontinho. Então, você pode colocar vários alfinetes, se você achar que precisa, tá? Pra ficar mais fácil aí de você costurar. Mas aqui é bem simples mesmo a costura. Aqui embaixo a mesma coisa, pego nos pontinhos, pego aqui, ó. Aqui embaixo, que não tem os pontinhos, que é o coque, eu reforço aqui do lado do coque, trago mais aqui pro meio. E aqui eu já venho pra cá, ó. Por baixo, pegando essa parte aqui do início do coque, só pra fazer aqui um último pontinho, ó. Ó, fica assim. E os fiozinhos aqui, que se você quiser, você pode fazer maior. Ao invés de fazer um ponto baixo também em cada correntinha, você pode fazer 2, porque ele fica mais enroladinho ainda, tá? Mas é só uma sugestão aqui mesmo. Então, agora eu venho aqui embaixo, vou dar um nozinho aqui para prender este fio. E vou passar por dentro aqui da cabecinha. Está com cola, fica meio ruim de passar, mas se você tiver dificuldade, você passa nem que seja superficialmente aí pela bordinha aqui do cabelinho. Corto o excesso, vou tirar esse alfinete aqui, e um coque já está aqui fofuramente costurado, ó. Agora, eu vou costurar aqui do outro lado, que é da mesma forma. Eu posiciono aqui com o alfinete, vejo se tá aqui na mesma direção e faço a costura. Vou fazer aqui, para não ficar repetitivo, porque é da mesma forma, e já volto. Fiz aqui, ó, a costura do outro lado, ficou assim, ó, os outros cachinhos aqui super lindos. Agora, eu vou tirar aqui essa parte da franja dos alfinetes, que já secou. E o cabelinho aqui da nossa anjinha está finalizado e super fofo. Agora, vamos costurar aqui as asinhas dela. Então, eu vou pôr aqui. Se você quiser, você pode pôr um pinguinho de cola e colar, tá? Eu vou aproveitar que eu já deixei o fio e vou costurar mesmo. Aí, eu vou posicionar aqui nas costas, né? Como nós fizemos duas asas iguais, elas vão ficar um pouco aqui, elas vão ficar na mesma direção, né? Mesmo pra frente, do mesmo jeito. Você só vai ter que colocar uma invertida comparada à outra, tá? Então, eu posiciono aqui nas costas, da forma que eu quero. Vou pôr um alfinete e vou olhar se tá certinho antes de dar uns pontinhos aqui de costura, tá? Eu vejo pela parte da frente aqui, se vai estar posicionado de um jeitinho legal da gente ver as asas. Posso até pôr aqui mais pra fora, pra ficar mais à mostra aqui, olhando de frente assim, ó.
Aí, estando posicionado do jeito que eu quero, aqui, por mais pra fora, aqui, aí eu posso vir e dar os pontinhos aqui. Ó, eu peguei aqui o fio da própria asinha que a gente fez. A gente vem aqui no corpinho e dá alguns pontinhos. Pegando na asinha, no ponto da asinha e do vestidinho aqui das costas. Da asinha e aqui do vestidinho das costas. É só acompanhar a costura da mesma direção, ó. Aí você olha aí quantos pontos você quer dar pra ficar certinho aqui, ó. Do jeito que tá aqui, já está ótimo, ó. Já ficou com, acho que foi 5 costurinhas aqui que eu fiz. E aí, eu vou, no finalzinho aqui, só dar uma laçadinha pra prender. E passar aqui por dentro de alguns pontinhos. Corto o excesso. Ó, tirar o alfinete. E agora eu vou fazer aqui do outro lado, do mesmo jeitinho aqui, passando os pontinhos também pra ficar na mesma posição aqui que essa outra, tá? Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho, vou dando uma olhadinha se tá ficando legal, certinho, e vou costurar do mesmo jeito. Como eu vou fazer aqui para não ficar repetitivo, que é da mesma forma, eu já volto. Fiz a costura aqui das asinhas aqui na anjinha, fui olhando para ficar na mesma direção aqui, mais ou menos, tá? Para ficar posicionada certinha. Então, vamos colocar aqui a auréola na cabecinha da nossa anjinha. Então, só vou posicionar assim do jeito que eu quero. Então, aqui você tem duas opções. Ou você cola ela assim, direto já na cabecinha, tudo. Ou, como eu vou fazer, que eu só vou colar aqui a pontinha. Então, se você quiser, você cola ou, como eu disse antes, deixa o fiozinho aqui e dá uns pontinhos aqui. Porque eu vou colar ela aqui na pontinha para ela ficar um pouquinho levantada desse jeitinho aqui, tá? Então, vou posicionar aqui, vou pegar e passar a cola aqui nessa parte, que é a parte final, né? Que a gente fez o acabamento aqui, a finalização. Vou pôr aqui a cola, que é mais fácil a gente fazer aqui do que pôr direto lá na cabecinha. E vou pôr agora aqui aonde que eu quero, ó. Posso até pôr deitada aqui, pra gente deixar ela redondinha, e depois a gente aperta assim que ela sobe e fica aqui assim. Ó, aí eu dou uma apertadinha e seguro um tempinho, ou eu posso colocar alfinete também, ó. Deixa eu espalhar aqui que ficou uma colinha aqui mostrando, ó. Pra colinha ficar escondida. Vou colocar só aqui no cantinho, pra não pegar em cima da cola, e aí eu vou deixando aí secando, depois eu dou uma levantadinha nela. Então, posicionada aqui, aí você escolhe o jeitinho que você quer. Então, quando secar aqui, eu dou uma levantadinha. E vou colocar um blushzinho aqui de leve na nossa anjinha, pra ela ficar com as bochechas rosadinhas. Então, aquele blushzinho de leve. Eu sempre esqueço, às vezes, de tirar o excesso aqui. Deixa eu espalhar bem aqui pra ver se dá uma esparramada aqui nessa bordinha. Espalhei bem aqui o blush. Pra ela ficar com a bochechinha rosadinha e mais fofinha. Vou tirar aqui pra mostrar, mas ainda não secou, tá? E é isso, a nossa anjinha aqui está finalizada. Eu não dei nenhum nome pra ela. Mas aí você pode dar o nome que você desejar. Se for para dar para uma criança, você pode dar o nominho dela. Você pode fazer uma plaquinha aqui também de que a gente vende com nome personalizado e colocar também nela. E a nossa fofurinha de hoje está finalizada. Então, se você chegou aqui e gostou dessa anjinha,
curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que ama fazer bonecas em amigurumi, que vai amar fazer essa anjinha aqui. Se você fizer essa peça, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, crochelove.oficial, ou se você também quer apenas conhecer lá o meu perfil e mandar alguma mensagem, poder conversar melhor, pode ir lá também e me seguir para a gente ter um contato maior. Se você também tem interesse de fazer outras bonecas, não esqueça de ver aqui no link do primeiro comentário o meu curso, o curso de bonecas amiguchas, que você vai ter vários outros modelinhos para aprender passo a passo, então vai lá conhecer. Vou deixar aqui no final do vídeo mais uma sugestão aqui de uma aula do canal para você assistir. E essa daqui foi a fofurinha de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Se cuidem e tchau, tchau!